Bom, agora vamos falar um pouquinho das propriedades. A gente vai ver algumas delas. Então, bora lá, que senão não dá tempo. Fazer um vídeo curto. Bom dia aí para todo mundo que tá vendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem quiser se inscrever no canal, estamos aí. E bora lá. Para a propriedade 1, a gente vai primeiro definir aqui os termos. Então, se A e B pertencem aos reais e temos M e N pertencentes aos naturais, com A ou N diferente de zero, então valem ou são aplicadas as propriedades. Então, bora lá. A primeira, P1. P1 diz o seguinte, que A elevado a N vezes A elevado a N é igual a 1A elevado a M mais N. Agora a gente vai ver isso valendo de fato. Então a gente vai pegar aqui 3 elevado ao quadrado vezes 3. Então aqui a gente tem o seguinte, aqui o N no nosso caso é 1, e aí aqui ele está dizendo que o resultado desse daqui vai ser 3 elevado à soma dos expoentes, então vai ser 3 elevado ao cubo. Nossa, então vamos ver o que aconteceu. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E 3 elevado a 1 a gente sabe pelo fator multiplicativo que é só o 3. Então a gente tem que 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Então está ok. Agora vamos à propriedade P2. P2, que é a segunda propriedade, diz o seguinte, diz que A elevado a M está sendo dividido por 1A elevado a N. Nós temos aqui uma fração de potências. Aqui ele diz que nessa situação eu posso fazer A elevado a M menos o N. Isso aqui vai ser o resultado. Ok? Então, agora a gente vai fazer um exemplo. Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim, tem um 2 elevado a 4, ele está em uma fração de 2 ao quadrado. Isso aqui é o seguinte, eu vou agora resolver a potência deles
a gente vai ter que 2 à quarta, 2 elevado à quarta, é 2 multiplicado por ele mesmo em 4 fatores. Então, é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2 é 8, e vezes 2, 16. Então, a gente tem aqui o 16, e 2 ao quadrado a gente já conhece, é o próprio 4. E se a gente resolve isso aqui, 16 dividido por 4, a gente obtém o próprio 4. Agora, se eu tivesse aplicado a nossa propriedade, eu teria o seguinte resultado: 2 elevado ao m, que é o de cima, 4, menos o de baixo, que é 2. Isso aqui seria 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, eu chegaria ao resultado também. Isso mostra que há uma veracidade na nossa solução. Bateu o mesmo resultado. Agora a gente vai para P3. A propriedade 3 ela é da seguinte maneira. Ela diz que se eu tenho um A vezes um B, eles estão elevados a N, isso pode também ser escrito como A elevado a N vezes B elevado a N. Isso se a gente tiver B diferente de 0 ou N diferente de 0. Um dos dois tem que ser 0, ou B ou N. Para a gente exemplificar aqui, eu vou fazer aqui um exemplo para nós ver como é que isso se desenvolve, tá bom? Então a gente vai partir aqui de um 3 vezes 2 elevado ao quadrado, que é igual, aí 3 vezes 2 a gente tem que é 6, e 6 elevado ao quadrado, a gente tem que 6 vezes 6 é 36. Então a gente bota aqui que deu 36. Agora, se a gente aplicar a nossa propriedade, a gente vai ter 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Isso aqui vai resultar em 3 ao quadrado é 9 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E aí, 9 vezes 4 é também 36. Então, ok. A gente pode utilizar, né, com certa tranquilidade. Então, a gente já está vendo aqui P1. Quando a gente tem a multiplicação aqui da base igual e o expoente diferente, quando é multiplicação, a gente somou. Quando tinha uma fração, uma divisão, a gente subtrai o expoente de cima menos o expoente da base de baixo, as bases sendo iguais. Na terceira propriedade, a gente teve que, quando a gente tem a multiplicação de duas bases diferentes por um expoente, a gente pode também multiplicar as bases separando seus expoentes.
aqui. Por aqui a gente vai continuando aqui. Vamos agora a P4. P4 ela é da seguinte maneira. Ela envolve uma fração A sobre B elevada a um N, onde isso aqui também pode ser A elevado a N dividido por B elevado a N. Dito isso, a gente tem que observar que B tem que ser diferente de zero, porque se B for zero, a gente vai ferir a definição de fração, né, da divisão, coeficiente dividido por zero. Então não fica muito bom para a gente fazer essa divisão, então não dá muito certo. Agora vamos ver um exemplo dessa propriedade P4, como é que ela pode ser aplicada. E para isso a gente vai pegar uma fração do tipo 4 sobre 3. A gente vai fazer elas aqui elevado ao quadrado. E se a gente pegar essa fração, 4 sobre 3, e aplicar a nossa propriedade, então a gente vai ter aqui 4 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, que vai ser igual a 4 ao quadrado é 16 sobre 9. Vamos ver aqui um outro exemplozinho de P4, só para fixar melhor. Então a gente vai fazer aqui agora 4 sobre 2 ao quadrado. Aí a gente tem que 4 sobre 2, 4 dividido para 2. Então a gente tem 4 maçãs e tem que dividir com 2 pessoas, então sobra 2 maçãs para cada um ao quadrado. E a gente tem que isso aqui dá 4. Ok. E agora, se a gente aplicasse pela propriedade, né, a gente teria 4 sobre 2 elevado ao quadrado. E a gente aplicando a nossa propriedade 4, a gente teria que ficaria 4 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado é 16. E 2 ao quadrado é 4. E então a gente teria também o mesmo 4. Ok? Então as duas, pelos dois sentidos, deu o mesmo resultado. Agora a gente vamos à última propriedade aqui inicial, né? A gente vai a P5. P5 diz o seguinte. P5 diz que se eu tenho uma base A elevada a um expoente M, e esse valor está elevado a um outro expoente N, é a mesma coisa que eu pegar esse meu expoente A e elevar ele ao produto de M por N. Então, aqui a gente vai fazer um exemplo. A gente vai pegar aqui, então, o valor, uma base 2, que é melhor da gente fazer as multiplicações. Eu vou pegar esse 2, vou elevar ao quadrado e vou elevar ele ao cubo. Então, o que eu tenho? 2 ao quadrado é 4. E então eu teria 4 elevado ao cubo, que é igual 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 é 16.
e 4 vezes 16 é 64. Então o resultado aqui foi 64. Agora, se eu fizer conforme diz aqui a nossa propriedade, eu também posso fazer com que isso aqui fique 2 elevado a 2 vezes o 3. Ora, 2 vezes 3 é 6, então eu tenho 2 elevado à sexta potência. Então eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 6 vezes. Então vou fazer aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 2. Isso aqui é igual. Se a gente pegar aqui, né? Aqui vai dar 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32, vezes 2, 64. Então, a gente tem também 64. Ok? Então, aqui a gente viu as propriedades, a gente aplicou elas, né? E agora a gente pode fazer mais alguns exercícios, trazer alguns no próximo vídeo. E por último, vamos ter um vídeo só de demonstração dessas propriedades.